GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio Secovi Goiás, amigos do condomínio, Cidadania Brasil. Para dar continuidade ao nosso workshop Capacitar Condominial desta tarde, nós convidamos o advogado Caio César Mota, ele que é presidente da Comissão Especial da OAB Goiás, e é com ele as palavras que se seguem. Obrigado, Edilson. Quero te agradecer ao convite, claro, parabenizá-lo por mais essa iniciativa. Você que tem se mostrado aí um gestor incansável na tentativa de levar informações de qualidade a todos os gestores e também, claro, produzir conteúdo, produzir notícias e notícias atuais, notícias que sejam de fato relevantes para que os gestores possam estar bem munidos, bem guiados, bem conduzidos. Então, a você aqui eu deixo desde já meus cumprimentos. Quero também parabenizar a Fabiana, ela tem um sobrenome difícil, Tabakzinski, né? Espero que a pronúncia vai ser quase que impossível aqui, ainda mais com o meu português limitado, imagina com outros idiomas. Cumprimentar também o doutor Fernando, quem eu vejo aqui presente, doutor Fernando Altran, Leidiane, a você, Denner, acho que são as pessoas que se fazem presente nessa sala, e claro, a todos que nos acompanham na tarde de hoje. Deus, quando eu recebi o seu convite para poder falar de algo que fosse atual, que de fato pudesse trazer informações, e acho que informações até então pouco exploradas sobre tudo que nós estamos vivendo e que nós vivemos até então em razão da pandemia, eu fiquei muito pensativo, porque desafiador a gente já caminha para quase 10 meses de pandemia, né? E aí a gente falar desse momento como se tivesse que trazer algo novo. Acho que a gente viveu tantas experiências e todas essas experiências parecem que foram pelo menos inúmeras vezes abordadas, que hoje eu tive esse desafio. Mas aí Deus se encarrega de fazer as coisas, escreve certo por linhas tortas. Eu, a convite do Daniel Lima, do Papo Condominial, estive em São Paulo, e ali a gente não ensaiou absolutamente nada. Então eu fui surpreendido com uma pergunta, e essa pergunta me fez muito refletir sobre o atual momento e as questões que a gente deve nos atentar para que a gente possa, no mínimo, mitigar algumas situações e alguns problemas. Veja bem, a pergunta que me foi feita na época, lá na oportunidade, foi se, diante de uma suposta criação de norma que obriguem os condomínios a criarem conselhos, aí eu não sei nem se a nomenclatura que está sendo proposta é conselho consultivo ou fiscal, formado por engenheiros gabaritados como o Fernando, por profissionais de contabilidade, por profissionais do direito, para que eles possam ajudar ali na administração do condomínio de forma técnica, e eu prontamente pensei, falei, será que essa não é mais uma daquelas situações onde o Estado visa intervir nas administrações do condomínio de forma indevida? E assim eu me posicionei ali de pronto, e eu acho que tive a grata surpresa de ser iluminado para poder chegar de forma tão célere a essa conclusão que eu, ora, continuo firme. Parece-me, Edilson, que essas intervenções do Estado não são as mais apropriadas. A gente não precisa buscar muito longe modelos eficientes de gestão, de liderança, para poder trazer como norte ou bússola para os nossos sistemas. Quando a gente fala no direito positivo ou no direito nacional, a gente logo imagina uma norma, e aí a gente fala dos condomínios, a gente logo imagina normas congentes, ou seja, normas de direito privado que não estão sob a tutela do Estado, ou seja, que nos dão liberdade para agir. E a gente tendo essa natural liberdade para agir, a gente deve exercê-la. Não é criar obrigações de forma indiscriminada que eu acho que nós buscaremos ou, de fato, daremos justiça, promoveremos justiça aos gestores de condomínio e aos moradores. Eduardo Juan Couto, para mim, um grande líder de entidade da ordem em nível nacional. Eduardo Juan Couto, ele foi o presidente, esteve à frente da comissão, da entidade da Ordem dos Advogados do Uruguai, e ele dizia, lute pelo direito, mas o dia que o direito se encontrar em conflito com a justiça, lute pela justiça. E eu acho que me vi nessa situação naquela oportunidade. A gente buscaria, de fato, criar uma norma de direito que obrigasse que os condomínios tivessem essa estrutura,
seria uma forma de trazer direito e garantias aos moradores, pelo menos buscar maiores garantias para que o condomínio pudesse estar bem gerido e bem representado. Por outro lado, não me pareceu ser uma decisão justa, porque a gente sabe que, de certo modo, há condomínios que têm recursos parcos. Quando a gente fala de condomínios que têm recursos parcos, como que a gente obrigaria ele a ter uma estrutura dessa à sua disposição? Não vejo como algo viável. E aí, eu até ali prontamente fiz um paralelo, errei nos números, mas eu fiz um paralelo interessante, com algumas informações que eu tinha. Lá eu disse que seriam 34 artigos da Constituição Americana, quando na verdade não são 34 artigos, são 34 tópicos, sendo esses 34 tópicos 27 emendas e 7 artigos. Então, numa Constituição Americana, onde se tem 7 artigos apenas, criando as diretrizes para que os 13 estados americanos possam legislar sobre aquilo que melhor lhes aprouver, ou daquilo que for mais interessante, que melhor atenda os anseios daquele determinado estado, é um modelo que está funcionando muito bem. Ou seja, o estado quer se armar, que se arme, o estado que quer liberar o fluxo de mercadoria, a economia de certa forma. Então, ele tem as diretrizes em âmbito federal, mas dando essa flexibilidade para que os estados possam gerir ali de acordo com os seus interesses. E aí, a mesma situação se aplica hoje aos condomínios. Nós temos uma lei extremamente eficaz, que eu pelo menos já vejo assim, a gente tem visto o condomínio desde de antes de Cristo, né? Desde a antiga Roma, onde a gente viu, por uma sobreposição de moradia dos plebeus, foram criando, instituindo os primeiros condomínios, e de lá para cá as coisas foram evoluindo. Hoje nós temos no Brasil uma lei que data de 64, que é a Lei 4.591, Lei de Incorporações dos Condomínios Edilícios, uma lei do brilhante, saudoso Caio Mário, e também temos a Lei 10.406, que é o Código Civil, entre os artigos 1.331 a 1.358A, disciplinando as normas heterogêneas relativamente à disciplina condominial. Parece, então, que a gente tendo esses dispositivos e eles tendo se mostrado eficazes, não é novas intervenções ou novo intervencionismo do Estado que vai criar mais segurança. É a gente pensar as convenções de condomínio de acordo com os nossos interesses. Ou seja, nós temos total condição, mediante um quórum qualificado de 2/3, sabemos todo, de estipular ali a forma de gestão do condomínio, quem serão os membros da administração, impor obrigações a esses conselheiros, impor, se necessário, se esse for o entendimento do condomínio, as figuras que deverão compor aquele conselho. Então, tudo isso já nos é facultado. De modo que parece-me, pelo menos parece-me, que criar obrigações de forma uniforme a todos os condomínios não seria, de fato, a promoção daquilo que a gente entende como mais justo e mais razoável. Então, esse é um primeiro ponto e que me fez assim pensar desde então e me deu a oportunidade de trazer esse ponto para a gente poder evoluir. E ciente que a gente está enfrentando uma situação hoje de pandemia ainda, onde, segundo estudiosos, 32% do absenteísmo restou superado, Edilson, e demais senhores que nos acompanham, nada mais oportuno do que a gente criar normativas internas às nossas convenções de condomínio, respeitado o quórum, reforço, de 2/3, para que a gente possa criar todas essas nossas necessidades. E aqui vale dizer, inclusive, prever, se possível, a questão das assembleias virtuais aos condomínios que desejam mantê-las em suas rotinas. Então, não sei se, de fato, como ficará as legislações, quais serão os eventuais avanços ou retrocessos nesse sentido, mas a gente tem que buscar a necessária segurança. E parece-me que as assembleias virtuais são questões ou é algo que não poderá, ou que a gente não poderá deixar passar. Sobretudo em tempos como hoje, onde a gente não pode se reunir e precisa de quóruns qualificados, precisa de maiores participações, inclusive de facultar a participação a pessoas que estão em locais distantes. E aí, já pegando um gancho, Edilson, neste mesmo ponto, que são os intervencionismos do Estado, eu trago também ao nosso debate, à nossa fala, uma questão que merece, e eu sugiro a reflexão de todos. Quando o Estado busca intervir nos condomínios da forma com que tem feito, ele sabe quem ele está atingindo. Primeiro, porque ele está atingindo uma boa parcela da sociedade. Quantas pessoas hoje não moram ou trabalham nos condomínios?
Então, é uma forma de se chegar até a sociedade de forma mais objetiva e sem naturalmente, envolver a todos. Então, quando se criou o projeto de lei 2510, Edilson, que fala de um tema tão caro, que a Fabiana aqui muito bem falou, do tema da questão do romper do silêncio, tem tantas outras, sem nenhuma, claro, por óbvio, sem nenhuma motivação de interesse pessoal no combate ou nas formas com que devem ser intentadas para a gente poder mitigar esse problema que a gente ora vive e vive desde o primórdio, né? A gente tem casos de violência, de agressão, lei de Dante, dentre tantas outras, né? Lei de Italião. Então, a gente tem que, de fato, virar essa página. Não sei se a gente conseguirá ver isso um dia sendo superado, essa questão sendo ultrapassada. Mas nós precisamos fazer algo. Agora, parece que o que está sendo proposto, ou pelo menos enxerga o que está sendo proposto, não é a melhor das medidas. O senador, pelo nosso estado aqui, por Goiás, senador Luiz do Carmo, que cuidadosamente apresentou um projeto inicialmente tentando coibir os casos de violência contra a mulher, e aí acabou recebendo 21 emendas, o projeto recebeu 21 emendas dentro do Senado Federal, sendo que dessas 21, 7 foram mantidas, acabou se estendendo aos vulneráveis. Então, não é mais uma questão de violência doméstica, se trata de uma violência contra os vulneráveis. E aí a gente inclui nos vulneráveis a pessoa com deficiência, a gente inclui o estatuto da criança e o adolescente, a gente inclui o idoso e também inclui a mulher. Eu não enxergo, Edilson, de verdade, que o que nos falta é normativa. Nós temos hoje uma lei que é uma das leis mais elogiadas. Parece-me que, inclusive, se não me engano, a segunda ou a terceira melhor do mundo no combate ou no cuidado sobre a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. De outra forma, nós temos o elogiadíssimo Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso. Não nos faltam normas, nos faltam medidas de aplicar ou modos de aplicá-lo. E levar isso indiscriminadamente aos condomínios, eu vejo que a gente comete alguns equívocos. O primeiro equívoco foi, ao meu ver, na colheita dos dados. Segundo o Observatório da Mulher e o Datafolha, 82% dos casos de violência doméstica acontecem nos âmbitos dos condomínios. E aí eu te pergunto, seria de fato somente dentro dos condomínios? Ou o legislador aqui, desatento, colheu esses dados num instituto jurídico muito parecido, ou que muito se confunde com o condomínio edilício, que são as associações de moradores? E por que eu estou falando das associações de moradores, Edilson, e quem nos acompanha? Se a gente pegar esses dados também das associações de moradores, tal como o condomínio fosse, para tentar coibir o caso de violência doméstica, mas na sua aplicação, da forma como está sendo feito, porque o projeto de lei 2510, que já passou pelo Senado, está agora vai ser objeto de análise do presidente para sanção ou veto, o PL, ele aplica tão e somente aos condomínios, ele não se estende às associações de moradores, que por ser um instituto jurídico diverso, está parado pela Lei 676 de 79, ou se trata, está lá na Lei de Parcelamento do Solo, ao passo que o PL 2510 altera a Lei 4.591 de 64, o Código Penal e o Código Civil, ou seja, ele vai imputar, vai colher dados de um instituto jurídico diferente para que sua aplicação seja feita somente para os condomínios, para os gestores de condomínio, o que não é, mais uma vez, promoção de justiça. Não estou afirmando que essa seja uma verdade, viu, Edilson? Mas pelos dados trazidos, eu entendo que devam ter sido colhidos desta forma. Só para que quem nos acompanha, que não é do segmento jurídico, possa entender, quando a gente fala de Alphaville, Jardins, Portal do Sol e dentre inúmeros outros, nós estamos falando de associações, nós não estamos falando de condomínios edilícios. Então, a legislação que se aplica neste não se aplica naquele e vice-versa. Então, dito isso, esclarecido isso, como que eu vou criar uma norma que implica o que recai exclusivamente sobre os ombros de um, que no caso é o síndico, sendo que a lei já estabeleceu que é dever de todos. Então, os casos de violência, e a própria lei inclui no caso de violência doméstica, não só a mulher, o vulnerável. A própria Lei Maria da Penha trata do vulnerável. Então, ela trata dos crimes cometidos contra os vulneráveis. Se essa obrigação pela própria Lei de Maria da Penha está sendo imposta a todos, se a gente criar uma normativa que impõe exclusivamente ao síndico, a gente não está tendo um conflito de normas?
eu entendo que a gente começa, assim, a pensar de modo muito evidente no conflito de normas. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a legislação cuidou de tratar que o síndico que tiver conhecimento deverá levar o fato ao conhecimento também das autoridades policiais, também através das autoridades judiciárias. Ou seja, eu estou síndico, recebo a informação de ouvir dizer que houve um caso de violência doméstica, e aí eu fico obrigado a denunciar o caso para a autoridade policial, de ouvir falar. Se esse crime de fato não aconteceu, a responsabilidade recairá exclusivamente sobre meus ombros pelo crime até mesmo de calúnia, que é imputar falso crime a alguém. E não é tudo. A lei ainda tratou de cuidar de que a convenção de condomínio poderá ser subscrita por 2/3 dos condôminos ou, de outro modo, pelo incorporador, quando da incorporação, quando da instituição do condomínio. Agora vem uma outra lei e diz que o Estado poderá intervir na convenção de condomínio. Ou seja, já não é mais de titularidade apenas dos condôminos, dos interessados de forma mais objetiva. Agora também é objeto de intervencionismo do Estado para curar as mazelas que ele mesmo comete. Ou seja, ele não consegue resolver um problema, o problema que é o calcanhar de Aquiles da sociedade, que é o calcanhar de Aquiles do Estado, ele acaba transferindo para o particular mais uma vez, o que eu não posso concordar. E aí, Edilson, como se isso tudo não fosse suficiente, ele ainda diz que o síndico, que por 2 vezes ele trata da situação de recalcitrância, tomar conhecimento de casos de violência e não comunicar à justiça, poderá, inclusive, ser destituído. Ou seja, o artigo 1349 já havia consignado quais seriam os casos de destituição do síndico, dizendo, inclusive, que seriam para os casos de não administrar convenientemente o condomínio, não prestar contas, e tem um terceiro fato que é não lembro a redação da lei, mas que acaba entrando dentro do convênio de administrar convenientemente o condomínio. Então, cria-se uma nova norma para destituir o síndico, e eu também sou contrário a isso. Não estando satisfeito, o projeto de lei ainda aplica uma penalidade ao condomínio em razão desta omissão do síndico, que vai de 5 a 10 salários. E aí a gente vê, eu pelo menos vejo, não sou nenhum criminalista, mas eu vejo que a gente pode pensar aí sobre o princípio da intranscendência, ou seja, eu não posso aplicar uma norma penal ou uma penalidade à pessoa que não cometeu o crime, porque se a gente está falando que denunciar é uma obrigação legal, inclusive estará prevista no Código Penal, se ele faltou com a sua obrigação, essa obrigação pecuniária recairá sobre os moradores, ou seja, será que nós não estamos fugindo do princípio ou ferindo o princípio da intranscendência, que a pena não pode passar do apenado? Ou de outro modo, observando o que diz a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que obriga a todos a denunciar os casos de violência, e aplica isso indiscriminadamente apenas ao síndico, a gente não estaria, de outro modo, também atingindo ou ferindo de morte o princípio da isonomia? Então, Edilson, vi que meu horário aqui bateu, eu cumpri pontualmente com o que foi proposto e com o horário estipulado, assim como muito bem fez a Fabiana, que usou dos seus 20 minutos para falar de forma muito precisa, profícua e com uma fala extremamente fluida. Eu quero encerrar aqui minha fala aos 14h40 para ouvir do doutor. Ele tem muito mais para me ensinar do que eu propriamente a dizer, então eu fico aqui, viu, Fernando Altran, para ouvi-lo, e posso dizer, sou muito mais feliz ouvindo do que fazendo feliz as pessoas que me ouvem. Nós agradecemos aí a sua participação, que sempre engrandece não só o nosso canal, mas também engrandece aí a sindicatura, né, goiana. Aqui em Goiás, nós somos gratos aos seus trabalhos aí, que são bem pontuais aí, junto à Comissão Especial de Direito Condominial. E nós queremos também convidar você que nos assiste aí para estar acessando, né, a TV Capital aqui em Goiânia, aqui em Goiás também, o Momento Jurídico, onde o Dr. Caio também apresenta com muita maestria esse programa aí, que também é apresentado no nosso canal. Então, nós te agradecemos aí, muito acrescentou em nosso workshop de hoje, né? E queremos você aqui mais vezes. Um grande abraço. Eu que agradeço. Para quem não conhece o Momento Jurídico, ele é exibido todas as terças-feiras, às 20 horas, agora de volta às 20 horas, pós-período horário político, né, que já não estava agradando mais a todos, então, ou que nunca agradou, talvez, a todos, né?
Então, nós voltamos agora com a programação normal, às 20 horas. No próximo programa, na próxima terça-feira, falaremos sobre a lei antifumo, sobre o tabaco, a fumaça, os inconvenientes do cigarro dentro das unidades autônomas. E para isso receberemos a doutora Léo Saifa, uma grande autoridade aqui em Goiás sobre o direito condominial, e também o Tiago Natália, que é presidente de comissão temática numa das subseções de São Paulo, não vou me recordar qual delas, mas duas grandes personalidades que estarão presentes no nosso programa para falar desses temas que tanto nos interessam. Oferecimento: GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio: Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil.